A família é a primeira e mais influente educadora no desenvolvimento da criança e é uma peça fundamental em todo o processo realizado pelo Instituto. Nós temos muitos casos de crianças que o grande problema é em relação a trabalhar a família realmente. Então a gente traz a criança, traz a família, participa do atendimento psicológico, porque só o psicólogo não resolve. A gente precisa do apoio da família, afinal de contas a criança passa muito mais tempo na casa dela, com os pais, com os responsáveis, do que aqui no IACAS, no momento em que ela vem só para o atendimento psicológico. Partindo disso, nós colocamos a criança no atendimento psicológico individual ou em grupo. Nesses atendimentos, nós procuramos trabalhar as questões como a disciplina, a socialização, trabalhar conteúdos de relevância em relação à família, o fortalecimento dos vínculos familiares. E o nosso trabalho é totalmente voltado para a prevenção, já que nós trabalhamos com crianças que estão em situação de risco e vulnerabilidade social. Então, elas vindo para cá no contraturno da escola, é o momento em que elas deixam de estar na rua, elas não têm mais aquele tempo ocioso e aqui elas fazem alguma atividade voltada para o entretenimento, para a cultura, para o lazer e principalmente para a cidadania, porque todo o nosso trabalho ele é focado principalmente no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, as nossas crianças, além de tudo, elas conhecem os seus direitos e os seus deveres. Por mais que a gente tenha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma política pública como lei, mas infelizmente ela não é efetivada totalmente, na sua totalidade na sociedade. E a criança, por mais que ela seja prioridade absoluta na lei, mas ela não é efetivada de direito. Na busca pelo mundo melhor, a sociedade é parte fundamental no desenvolvimento da criança. Para que a criança saiba a sua importância no meio social, é preciso que ela se torne capaz de reconhecer a sua tarefa no meio da sociedade. Pessoas acham que não se preocupar com a criança na rua e que é normal uma criança estar na rua. E por mais que essa mãe, esse pai, que hoje nós temos um grande número de mulheres que infelizmente não podem cuidar dos seus filhos, por mais que queiram, mas são a única provedora da família e tem que trabalhar para sustentar essa família, infelizmente nós temos uma sociedade que não consegue zelar pelo filho do outro, sabendo que esta família, essa mãe é a única provedora que tem que cuidar. Então, esse momento para mim é um momento de chamada também, de dizer para a sociedade que eu posso fazer o diferente cuidando do filho do meu vizinho também, não deixando que o filho do meu vizinho se encaminhe para o lado da marginalidade, ou para o lado do crime, ou para o lado da dependência química. Eu posso ajudar a sociedade zelando pelo meu vizinho que está aqui, que tem que trabalhar, que o filho dele fica ali sozinho, que eu posso olhar, eu não posso desviar o olhar e achar que não é minha preocupação, é uma preocupação de todo, e a sociedade só vai mudar se eu mudar e começar a mudar minhas atitudes, fazendo pequenos atos como esse, como olhar o filho do meu vizinho para que ele não se envolva nas drogas, olhar o filho da filha do meu vizinho para que ela não tenha uma gravidez precoce, olhar o filho do meu vizinho para que ele não seja abusado por ninguém, nem explorado por ninguém, nem que ninguém coloque as crianças para trabalhar. Infelizmente aqui no Santo Antônio, a gente tem várias crianças que saem na rua vendendo pamonha na época de milho, vende pupunha na época da pupunha. Então, e as pessoas acham que é melhor trabalhar do que roubar, mas é melhor estudar. A gente só vai poder mudar o Brasil, mudar a sociedade se as nossas crianças forem sujeitos de direito. Nós atendemos aqui as crianças de 5 a 18 anos incompleto, e a sua família como um todo. Crianças aqui, elas não ficam aqui permanente, ocupando um espaço. Elas chegam aqui diante de uma necessidade, ela tem um tempo de chegada, de permanência e de desligamento. Quando a equipe técnica percebe que ela já tem condições de estar em outras atividades, que ela já saiu da situação de vulnerabilidade, essa família é desligada para ter vaga para outra família.
já passaram várias crianças. Então nós temos crianças e os adolescentes também, porque além do trabalho com as crianças, a gente tem um outro trabalho, que é o trabalho de acompanhamento adolescente que cumpre medida socioeducativa. Então desses a gente tem hoje adolescentes que já estão trabalhando, que estão servindo o exército, que estão em outro patamar já de vida, que estão fazendo faculdade, outros que já terminaram a faculdade, tem alguns que já têm seu próprio negócio, tem famílias que chegaram aqui em situação de vulnerabilidade total e hoje tem seu próprio comércio, tem seu próprio negócio através dos cursos que fizeram aqui de doce, de salgado, de panificação, de costura, então já tem seu próprio negócio, que saíram daquela situação de vulnerabilidade total. O trabalho das instituições hoje no Brasil e no Amazonas é na ausência de alguma ação do poder público, ou porque o poder público não chegou. Hoje em Manaus nós já evoluímos muito, eu acho que o Brasil já evoluiu bastante. Em Manaus nós temos vários centros de referência, vários CRAs, mas a nossa população não é totalmente atendida. E os trabalhos das instituições hoje, elas são para atingir aquele que ninguém chega lá. As instituições, elas estão para trabalhar aquela família que ninguém consegue visitar, aqueles menos favorecidos, aqueles que têm mais dificuldade de estar nesta sociedade. E alguns deles que nunca estiveram na sociedade. Então, hoje o nosso trabalho não é um trabalho de ressocialização, mas é um trabalho de socialização, é de incluir o cidadão na sociedade. Então a nossa função hoje quanto movimento social é trabalhar e chegar até aquele aonde o poder público não chegou. Espero que você esteja gostando do nosso programa e não saia daí, que daqui a pouco você vai saber como o trabalho feito por este instituto vem mudando a vida destas crianças e adolescentes.